A imaturidade pode te custar tudo. Os seus relacionamentos, a sua saúde e até a tua vida amorosa, inclusive a sua vida financeira. Eu sou Keila Conce, analista corporal, psicanalista, e eu estou aqui hoje a convite da Juliana para conversar com você a respeito de maturidade. Quais são os princípios básicos da maturidade? O que é ser uma mulher de fato madura? Sabe aquele problema de estimação? Sabe aquele problema que se repete, a falta de dinheiro, os conflitos em casa, os problemas com os pais, sonhos que você nunca consegue realizar, projetos que você não consegue tirar do papel, aquela sensação de desamparo constante, uma vida amorosa que não funciona, que não flui. E por mais que você se esforce muito, por mais que você queira acertar, que você tenha uma boa intenção de acertar, você acaba errando, errando, errando de novo, até que isso se transforme num padrão de fracasso. Isso até parece uma força do destino, parece até maldição e parece até que existe uma força do mal agindo contra você, para que você não seja feliz. É muito frustrante viver assim. Na verdade, é quase desesperador. E eu sei disso porque eu mesma já fui desse jeito. A minha vida já foi um caos, assim como eu descrevi aqui para você. Nada funcionava na minha vida. Conheço bem essa sensação de fracasso, porque por muitos anos eu já fui aquela pessoa que trabalhou, mas não ganhou dinheiro. Eu já fui aquela pessoa que desejou ter um relacionamento saudável e ele nunca chegou, só apontei o dedo para pessoas erradas. Eu já fui aquela pessoa que tinha uma saúde frágil, que qualquer coisa me adoecia. Eu era instável emocionalmente e todo projeto que eu começava, eu não levava até o fim, eu não conseguia finalizar, eu não conseguia ter sucesso naquilo em que eu decidi investir a minha energia e as minhas forças. Chegou um momento em que eu não via esperança para mim, eu só via caos e frustração. E até teve um tempo que eu cheguei a acreditar que era aquilo que a vida tinha reservado para mim: caos e sofrimento. Depois de ter percorrido inúmeros caminhos, de ter buscado resposta em inúmeros lugares, foi por causa do meu divórcio que eu parei tudo e fiz a seguinte pergunta: aonde eu estou errando? Mas não foi uma pergunta com tom de vitimismo. Foi uma pergunta sincera, honesta. Eu não estava me sentindo uma vítima, eu realmente queria entender onde é que eu estava errando, qual era a minha participação em tudo aquilo que acontecia na minha vida. E aí a resposta veio. Eu descobri que eu era imatura. Sim, apesar de eu já ter 30 anos de idade, eu era imatura para aquilo que realmente tinha importância na minha vida, para os meus relacionamentos, para a condução da minha família, para ganhar dinheiro, para cuidar de mim mesma. Eu era uma adulta, mas com mente imatura. As minhas emoções, elas eram infantis. E reconhecer que eu era imatura foi o primeiro passo para chamar responsabilidade para mim e para criar a vida que eu tenho hoje. Quando somos imaturas, trabalhamos muito, não ganhamos nada, entregamos tudo no amor e não recebemos de volta, ou então a gente quer receber tudo e não se responsabilizar por nada. E a realidade é que uma mulher imatura, ela não consegue desfrutar da vida como ela deveria desfrutar. Os relacionamentos dela não duram. Ela não consegue construir relacionamentos sólidos. Ela não consegue ter um trabalho satisfatório. Suas amizades são superficiais. Ela não possui o discernimento necessário para resolver os seus problemas de uma maneira eficaz e, para isso, conseguir construir a vida que ela sonha. A mulher imatura, ela nunca consegue assumir responsabilidade por aquilo que ela quer construir. Ela nunca sai do estado semente. Ela está sempre no estado do vir a ser. É como se ela tivesse uma grande potência dentro dela, mas que essa potência nunca se transforma em realidade. Você ouviu falar naquela pessoa que tem muito potencial, que é inteligente e que você vê que ela tem talento, que ela poderia ser uma grande mulher, mas ela nunca sai do estado de fracasso? É como se ela desse um passo para frente e voltasse dois. Eu mesma já fui essa pessoa. As pessoas me diziam assim, ó: nossa, Keila, você é tão inteligente, você sabe resolver o problema aqui da empresa, aqui da loja, você é uma pessoa tão legal, tão bom conversar com você, você tem uma visão de mundo tão legal, mas a sua vida mesmo é um fracasso. E de fato era. A minha vida era um fracasso sem fim. E para que você entenda melhor isso que eu quis dizer com estado semente, ou estado de vir a ser, estado de potência, eu quero contar para você
quero fazer aqui uma alusão com a semente do girassol. Eu quero que você imagine que você tem aí na sua mão sementes de girassol. Essas sementes de girassol que você tem aí na palma da sua mão, elas são apenas sementes. Elas não são o girassol ainda, elas não são a flor do girassol, elas não se transformaram num pé de girassol. Elas são apenas sementes de girassol. Elas estão no estado de vir a ser um girassol. Elas estão no estado de semente. Se estas sementes não forem lançadas ao solo, se elas não forem enterradas, se elas não morrerem para germinar, se elas não receberem água e sol adequadas, elas não irão se transformar num pé de girassol e elas não irão dar flores, elas não irão florescer e, por consequência, elas não irão dar mais sementes. Elas serão sementes para sempre. E esse é o estado da mulher que é imatura. Quando nós estamos presas num estado de infantilidade, nós nunca saímos do estado semente, nós nos recusamos a crescer e, portanto, nos transformarmos em um pé de girassol. Se você não produz, se você não está vivendo na sua plena potência, se você não atende ao chamado da vida, você é só uma semente. Só que ser uma semente quando adulta não funciona, a vida se destrói. Dentro do pensamento analítico junguiano, nós estudamos o conceito de arquétipos, que são padrões de consciência que atuam na nossa mente e que se manifestam em nós e através de nós. Em cada etapa da nossa vida, podemos dizer que nós estamos manifestando um arquétipo diferente. Jung diz que quando nós somos crianças, nós manifestamos o arquétipo do puer, ou seja, da criança interior. E quando nós somos crianças, nós agimos como crianças, nós pensamos como crianças e nós não precisamos nos responsabilizar por nada em nossa vida. A gente vai ter alguém que vai cuidar da nossa comida, a gente vai ter alguém que vai pagar as nossas contas, que vai comprar a nossa roupa, que vai comprar o nosso material escolar, que vai comprar brinquedo pra gente, que vai cuidar da gente quando nós estivermos doentes. Até juridicamente, uma criança não pode ser responsabilizada pelos seus atos. Esse é o nosso arquétipo da criança interior, é o puer, né? Então, você já ouviu falar em puerpério? É quando a gente está ali totalmente frágeis, né? Vulneráveis. E esse é o estado da criança, que não pode ser responsabilizada. E quando nós estamos imaturas na vida adulta, é porque nós não saímos daquele estado puer. Nós não deixamos aquele arquétipo da criança interior lá atrás na infância. Nós não deixamos de ser semente. A gente vem para a vida adulta, mas com um pensamento, com um comportamento, com um sentimento infantil. E o que é uma pessoa que é imatura? Uma mulher que mesmo adulta ela está imatura? É aquela pessoa que ela não se responsabiliza pelos resultados que ela tem na sua vida. Ou seja, ela não se responsabiliza por aquilo que é inato à sua idade. Então, às vezes a pessoa já tem idade para trabalhar, quer trabalhar, ela já tem idade para se responsabilizar por si mesma, ela não quer se responsabilizar. Então, o protagonismo da criança interior na vida adulta é chamado de infantilidade. É quando você, mesmo adulta, não é conduzida por uma consciência madura, mas sim por uma consciência infantil. E esse é o lado sombra da nossa criança interior. É quando ela domina enquanto você é uma adulta. A infantilidade, ela produz a morte da pessoa adulta. Porque esse adulto, ele não consegue ser aquilo que ele realmente nasceu para ser. Esse adulto nunca sai do lugar semente. Ele nunca deixa o estado do vir a ser para realmente se transformar em tudo que ele nasceu para ser. Todos nós temos um chamado à vida. E quando eu digo chamado à vida, não é um chamado na vida, é um chamado à vida. Então, a semente de girassol, o chamado da semente de girassol é se transformar num girassol. O seu chamado é se transformar numa mulher que vai conseguir dar conta de todas as funções que ela vai desempenhar na vida. Então, se eu fui chamada para ser mulher, ou seja, eu fui chamada para ser mãe, eu fui chamada para ser esposa, eu fui chamada para ser empresária, eu fui chamada para ser empregada, eu fui chamada para ser funcionária, eu fui chamada para ser amiga, eu fui chamada para ser líder, eu fui chamada para exercer diferentes funções na minha vida adulta e que essas funções, elas
tem responsabilidades. E quando eu fujo dessas responsabilidades, eu estou sendo dominada pelo meu estado infantil, pelo meu puer. Então, ao invés de você assumir as responsabilidades, se você foge das responsabilidades, você está sendo imatura. Então, né, uma pessoa que engravida, uma mulher que engravida e não assume a maternidade, ela é infantil. Um homem que tem medo de ser pai, um homem que tem medo de assumir um relacionamento, que tem medo de assumir um casamento, ele é infantil. Um exemplo muito claro nesses tempos modernos é esse novo jeito de ficar. Então, as pessoas ficam, né? As pessoas, elas saem, elas dormem juntas, elas estão há 6 meses ficando, mas elas não têm coragem de assumir um casamento. O mesmo acontece com pessoas que moram juntas. Elas moram juntas, estão há 6, 7 anos morando juntas, mas elas não conseguem se comprometer em assinar um papel, em assinar um contrato e dizer agora eu sou sua esposa e você é o meu esposo, porque elas têm medo de se responsabilizar. Pessoas que fogem das responsabilidades que são naturais da vida adulta, elas estão no estado de infantilidade. Quando a gente compra um celular, por exemplo, a gente espera que essa empresa ela cumpra com o prometido e entregue um celular que seja apto para usar. E se ela não entregar, a gente vai lá reclamar, a gente vai querer o nosso dinheiro de volta. Então, por que das empresas, dos serviços, a gente espera um resultado de compromisso, responsabilidade, que eles cumpram com a sua palavra, mas a gente, nos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, nos nossos atos, naquilo que a gente faz, nas nossas funções, a gente evita se responsabilizar, a gente evita se comprometer. Se nós temos essa postura de evitação do comprometimento, é porque nós estamos sendo imaturos. Então, quando eu consigo responder por mim mesma, quando eu consigo cuidar da minha vida material e da minha vida emocional, eu estou sendo uma pessoa madura. Então, o princípio da maturidade é responsabilidade e compromisso. Eu cumpro aquilo que eu falo quando eu dou a minha palavra, eu me responsabilizo pelos resultados que eu tenho na minha vida, eu consigo fazer acordo com as pessoas e cumpri-los, eu consigo ir até o fim naquilo que eu me proponho. Como é que eu quebro o padrão de infantilidade? Quando eu aceito as responsabilidades que a minha idade traz, quando eu aceito a realidade como ela é, quando eu não fujo da realidade, quando eu identifico os medos que me fazem evitar o crescimento, quando eu combato o bom combate. O que é um medo que me faz evitar o crescimento? Eu tenho medo de ser mãe. Ou então, eu quero só viver experiências na minha vida. Eu quero só viver experiências que sejam muito gostosas de sentir. Eu evito enjoar. Eu tenho dificuldade com rotina. Logo as coisas me cansam. Tudo isso é um desejo infantil e imaturo de só sentir prazer na vida e de fugir das responsabilidades. E o que é o bom combate? O bom combate é cumprir com as minhas obrigações do dia a dia. É saber que se eu sou mãe, então eu preciso cumprir com a minha função de mãe, com o meu papel de mãe. Se eu aceitei um emprego, se eu aceitei um trabalho, eu tenho que saber que combater o bom combate é cumprir bem com as minhas funções, com as minhas obrigações para o trabalho para o qual eu fui contratada. Se eu sou esposa, é cumprir com as minhas funções, com as minhas obrigações. Se eu sou marido, é cumprir também com as minhas funções de marido. E assim por diante. Isso é o bom combate. Como eu cuido de mim também vai determinar como eu cuido das outras pessoas. Se eu não cuido bem de mim mesma, como é que eu vou cuidar da função para a qual eu fui designado? Como é que eu vou cuidar bem dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar bem da minha casa? Como é que eu vou cuidar bem do meu trabalho? Como é que eu vou gerir bem o meu dinheiro? Se eu não cuido de mim mesma. Se isso for um desafio para você, se aprender a se cuidar, se aprender a ter responsabilidade, se amadurecer é um desafio para você, não tenha medo de pedir ajuda, peça ajuda, busque um apoio terapêutico, leia livros, faça cursos como esse aqui da Juliana que você está fazendo, aprenda a pedir ajuda para que você tenha apoio no desenrolar da sua jornada de amadurecimento. O amadurecer, ele é uma jornada individual, mas isso não quer dizer que você não precise pedir ajuda para que isso aconteça, porque muitas pessoas que passaram pelo que você passou, pelo que você está passando, que conseguiram superar as dificuldades que você talvez esteja enfrentando, vão conseguir te ajudar, vão saber te dar uma palavra, vão saber te dizer
Que caminho que você pode seguir. Então não tenha medo de pedir ajuda. A maturidade, ela faz parte de um processo natural da nossa vida. Amadurecer é o jeito que a gente diz sim para a vida. Se você evita o amadurecimento, se você evita se responsabilizar, você está bloqueando a saúde, você está bloqueando dinheiro, você está bloqueando um casamento feliz, você está bloqueando a vida acontecer para você. E a única coisa que você vai conseguir é produzir morte. Pode observar, pessoas que não se responsabilizam, que evitam a vida, que não tomam as rédeas da própria vida, as suas vidas se transformam num caos. Elas estão sempre cheias de problema. Elas morrem cedo, literalmente. A morte chega antes para essas pessoas. Elas terminam a vida em caos. E não é isso que você quer para sua vida, eu tenho certeza. Bom, era isso que eu tinha para dizer para você. Eu espero que você tenha gostado e se você quiser saber mais do meu trabalho, acompanhar mais o meu trabalho, o meu perfil do Instagram é @KeilaConce, com Keila com Y, e você pode lá acessar análise do caráter, você pode fazer parte da minha comunidade, do Clube da Mulher Madura e Feminina, você pode também acessar a minha mentoria individual para que você tenha essa ajuda que eu mencionei, para que você amadureça, para que você possa construir uma vida da qual você vai ter muito orgulho, uma vida da qual as tuas futuras gerações, elas vão se orgulhar e elas vão colher frutos e vão ter sucesso também por causa daquilo que você plantou hoje no teu presente. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e até uma próxima.